Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre minha liberdade não afeta a soberania de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O livre-arbítrio do homem é resultado da soberania de Deus. Logo, ele continua soberano mesmo tendo o homem o seu livre-arbítrio, porque no exercício de sua soberania, Deus criou o livre-arbítrio. O Deus soberano estabeleceu leis naturais e morais e quis que o homem fosse assim. A vontade de Deus se realiza naquilo que ele fez e estabeleceu. Assim como uma amendoeira não pode dar uvas, Deus exerce sua soberania naquilo que ele mesmo estabeleceu. Ao criar o homem, Deus lhe deu vontade própria. Deus não se limitou em sua soberania ao criar o homem assim. A glória da criação está exatamente no fato de um Deus soberano ter criado o homem para fazer escolhas na condição de um ser moral. Deus exerce sua soberania sobre os seres morais, livres porque tem estabelecido um governo moral. Todos nós temos um relacionamento com esse governo moral de Deus, que exerce sobre o homem, que é o homem escolha Deus ou não. A vitória final desse reino de Deus já está predestinada. A cena final da história já foi estabelecida pelo Senhor. Mas essa predestinação, que é a teologia da história, não exerce fatalismo ou determinismo na vida individual do homem, capaz de fazer suas escolhas, sabendo que a soberania do governo moral de Deus é implacável, certa e vitoriosa. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Portanto, está predestinado que aqueles que escolheram a Cristo tornar-se-ão semelhantes a Jesus. Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre o que é então eleição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Já descrevemos aqui, nesta lição, o que é soberania e o que é livre-arbítrio, duas situações que sempre andam juntas, sabendo que a soberania sobrepõe o livre-arbítrio, pelo fato deste ter sido dado por aquela. Jesus Cristo é a base de nossa fé e compreensão da revelação de Deus e de seu propósito. Jesus é tudo em todos, conforme diz Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. A eleição, portanto, precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus. A eleição é em Cristo. Foi feita através de Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus, para a santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus exerceu sua soberania em Cristo e, com base em sua presciência, elegeu ser soberano. Não significa ser arbitrário. O livre-arbítrio foi dado para o homem fazer escolhas morais. Se Deus fosse a causa de todas as ações humanas, então os seres humanos não seriam moralmente responsáveis. Livre-arbítrio não é contrário à graça, pois esta é um dom gracioso, não é imposta. A doutrina da eleição ou da predestinação é perigosa quando tomamos o rumo da eleição ou da predestinação seletiva, afirmando que Deus predestinou uns para a salvação e outros não.
Usando uma boa hermenêutica, chegamos à conclusão de que isso não é o que a Bíblia diz. Seria anular o livre-arbítrio do homem. Ainda que a eleição faça parte da soberania de Deus, ela está em perfeita harmonia, sintonia e consonância com o livre-arbítrio do homem. São como os paralelos de trilhos da linha de um trem, independentes e ao mesmo tempo coparticipantes, para que o trem chegue ao seu destino. Soberania e livre-arbítrio caminham juntos, ressaltando que só existe o livre-arbítrio por causa da soberania. Reconhecer, respeitar, honrar e se submeter à soberania de Deus é a forma mais digna de exercitar o livre-arbítrio de maneira coerente e honesta. Soberania de Deus e livre-arbítrio são dois basilares da eleição. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por essa mensagem, Pai, que veio falar aos nossos corações nessa tarde, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. Senhor, que essa palavra, Pai, possa ser para a edificação das nossas vidas, ó Pai. Senhor, que possamos, Pai, a cada dia ser, Pai, pessoas segundo ao teu coração, Senhor. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, Pai, peço que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. E que a vitória, Pai, que tanto almejamos, Pai, possa chegar, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!